Aula 2 do curso de Matemática Básica, e nessa aula, pessoal, a gente vai praticar o que a gente aprendeu na aula 1, tá? Então, agora que a gente conhece as características do sistema de numeração decimal, a gente vai botar em prática todo o conhecimento da aula 1. Ao final dessa aula aqui embaixo da aula, eu vou deixar uma lista de exercícios, tá? Exercícios de fixação, exercícios do Enem, tá bom? Para a gente aplicar tudo isso que a gente aprendeu. Para essa aula aqui, eu separei alguns exercícios, tá? Para a gente começar essa prática do sistema de numeração decimal. A primeira questão que eu coloquei aqui, ó, pede o seguinte: escreva na forma polinomial o número 12.567. 12.567. Gente, a gente sempre começa aqui, ó, pelo algarismo, tá? Eu vou começar aqui pelo algarismo da unidade, tá? Então, é 7 vezes 10 na zero, né? 10 na zero a gente sabe que é 1, e esse 1 lá na ordem das unidades vai representar uma unidade. Depois, o algarismo 6, ele está lá na ordem das dezenas, né? Então, eu preciso multiplicar ele aqui, ó, por 10 na 1. O próximo algarismo é o algarismo 5, e o algarismo 5 está lá na ordem das centenas, então eu preciso multiplicar por 100, ou, escrito de outra forma, né, 10 na 2. Depois, 2 vezes 10 na 3, tá? Então, a gente percebe aqui que o expoente está sempre aumentando uma unidade, né? Dessa forma, fica mais simples também de escrever na forma polinomial. Por que 10 na 3? Pessoal, esse 2 aqui, ó, ele está lá na ordem das unidades e das unidades de milhar, tá? Ele está na unidade de milhar. Então, ele representa 2 unidades de milhar, ou seja, 2.000. Por isso, 2 vezes 10 na 3. E o último algarismo, 1 vezes 10 na 4, tá? Então, esse 1 vezes 10 na 4, ele representa, né, esse algarismo 1 aqui, representa 10.000, tá? Enquanto o 2 representa 2.000, o 5 representa 500, o 6, tá? Quando eu falo 6 é o algarismo 6, ele representa 60, e o algarismo 7 representa 7 unidades. Se a gente somar tudo isso aqui, eu retorno, né, para o meu número 12.567. Então, dessa forma aqui, a gente reescreveu o número, né, na forma polinomial. Sempre que pedir para escrever na forma polinomial, é dessa forma que a gente vai escrever. Depois, aqui no exercício 2, está pedindo para a gente colocar em ordem crescente os números abaixo. Então, agora que a gente entendeu essa lógica do sistema de numeração, a gente consegue comparar eles aqui e saber quem que é maior, quem que é menor, e a gente vai conseguir colocar em ordem crescente. Ordem crescente, então, a gente vai do menor para o maior, tá bom? Então, quem que é o menor de todos aqui? Pessoal, pode ser, tá, que confunda, mas a gente não vai mais confundir, porque a gente já entendeu como que funciona. Quando a gente bate o olho, a gente pode se confundir e achar que o 0,125 é maior que o 0,110, tá? Então, o que pode acontecer aqui, ó? A gente tem que olhar 0,125 e 0,110, tá? Então, o 0,125, ele vai ser maior que o 0,110, tá certo? Ele vai ser maior. Por quê? Porque ele tem 2 centésimos, tá? Então, ele vai ter 2 centésimos, logo ele é maior que o 0,110. Eu vou pôr bem aqui em cima, ó, essa ordem que a gente vai usar, tá? Então, eu vou ter 0,11, que é menor que 0,125, que é menor... Quem que é o próximo aqui, né? Então, esses dois aqui a gente já comparou. Quem que é o próximo aqui? O 0,6, né? O 0,6, que é menor... Quem que é o próximo? Depois que a gente sai aqui, ó, desses decimais, né? 100 unidades, no caso, né? A gente tem 2,5. Então, esse vai ser o próximo. 2,5. Depois do 2,5, ó, a gente vai ter, ainda com 2 algarismos, né? O 12
Vou continuar aqui embaixo, tá? O 12. Depois do 12, a gente vai ter aqui, ó, 128, né? 128 é maior. Depois do 128, ainda com 3 algarismos, ó, a gente vai ter o 529. Então, a gente vai ter aqui 529. Depois do 529, ó, esse número aqui tem 5 algarismos, né? E esse aqui tem 6. Logo, o que tem 5 vai ser menor. Então, eu vou escrever ele primeiro aqui. 10.256. E para finalizar, a gente vai ter aquele outro número ali, né? 125.487, que é o maior de todos. Então, a gente foi do menor, que é o 0,11, até o maior, tá? Que é o 125.487. Pessoal, essa comparação ela é muito importante, tá? Então, a gente não pode confundir aqui achando que o 0,125, tá? Ele vai ser maior que 0,11 simplesmente porque tem 3 algarismos. Não, a gente precisa entender o porquê que é maior. Ele é maior porque ele vai ter 2 centésimos, tá? Ele tem 2 centésimos. Enquanto o 0,110 só tem 1 centésimo. Então, é por esse motivo que ele é maior. E não porque tem 3 algarismos depois da vírgula, tá bom? Para a gente não fazer essa confusão. Questão 3, a gente vai ver aqui a questão 3 agora que eu separei para a gente, tá? A questão 3, ela diz o seguinte, ó. Dentre os números 2.501, 4.235, 1.536, 4.057, 30.597, 41.500, quantos tem o algarismo 5 ocupando a ordem das centenas? Então, ó, ele está perguntando aqui quantos desses números, né, tem o algarismo 5 ocupando a ordem das centenas. O que a gente aprendeu mesmo? Que a gente tem unidade, dezena e centena. Então, vai ser o terceiro algarismo, né? O terceiro algarismo vindo da direita para a esquerda. Vamos olhar aqui esses números, então, ó. A centena desse número está aqui, e é o algarismo 5. Então, a gente vai ter esse número aqui. Esse aqui a gente não tem o 5 na ordem das centenas, a gente tem o 2, né? Esse aqui, ó, a gente tem o 5 na ordem das centenas, certo? 536. Então, vamos circular esse número aqui também. Já nesse número aqui, ó, a gente tem o 5 na ordem das dezenas. Então, a gente não tem na ordem das centenas. Esse número, 30.597. Esse número aqui, o 5, ele está na ordem das centenas. Então, vamos circular ele aqui. E o último número, pessoal, também, né? 41.500. Então, esse 5 também está na ordem das centenas, tá? Então, a pergunta era, dentre esses números, quantos tem o algarismo 5 na ordem das centenas? Contando aqui os que eu circulei, né? Foram 4, tá? Então, é a opção D. Outra questão que eu separei aqui pra gente, ó. Sobre o número. Olha o tamanho desse número, tá? Então, como é que a gente vai ler esse número? A gente aprendeu o quê? Aqui a gente tem a classe das unidades, tá? Ou unidade simples, tá? Vamos só revisar aqui, então, para a gente poder fazer essa questão de forma mais objetiva, né? Depois a gente vai ter a classe dos milhares. Vai ficar bem coladinho aqui. Dos milhares, depois dos milhões. E depois dos milhões, pessoal, a gente vai ter os bilhões, né? Classe dos bilhões. Certo? Nessa ordem aqui, tá? Então, sobre o número 123 bilhões, 456 milhões, 789.201, podemos afirmar que... Vamos lá, então, vamos analisar cada alternativa aqui. 789
pertence à classe das unidades simples. Unidade simples é 201, então não é essa daqui, né, pessoal? A gente já pode descartar. 1, 2, 3 pertence à classe das dezenas. A classe das dezenas. Pessoal, classe das dezenas, ó, classe das dezenas, não existe classe das dezenas. Existe ordem, né? A ordem da dezena existe, mas a classe das dezenas, ela não existe, tá? Então, aqui foi uma forma que a questão teve de confundir. Então, por isso que a gente tem que saber exatamente o que é classe e o que é ordem, tá? A classe vai ser o conjunto daquelas três ordens, tá bom? Unidade, dezena e centena. E aí a gente só vai mudar as classes, né? Unidade, depois milhar, depois milhões, depois bilhões e assim por diante. Então, essa daqui a gente pode descartar também, porque não existe a classe das dezenas. 4, 5, 6 pertence à classe dos milhões. Olha só, pessoal, classe dos milhões. Lembra quando eu li o número? Como que eu li o número? 123 bilhões, 456 milhões. Então, essa daqui é a correta, tá? Essa daqui é a correta. 4, 5, 6 está na ordem ali, está na classe, desculpa, dos milhões, tá? Vamos só ler a última aqui e entender o porquê que ela está errada. 201 pertence à classe dos milhares. Não, né, pessoal? 201 pertence à classe das unidades simples, né? São os 3 primeiros algarismos que aparecem aqui, tá? Então, a correta aqui seria o item C. Para finalizar essa aula, a gente vai resolver uma questão do Enem, tá? Uma questão do Enem cobrando aí o sistema de numeração decimal. Eu vou ler a questão aqui pra gente e em seguida a gente faz a resolução. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado com vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base e cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal. E nela são colocadas argolas, tá? A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, ou seja, da direita para a esquerda, né? Até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco dessa figura que eu coloquei aqui do lado, os adesivos não seguem essa disposição usual. Então, é como se a posição, né, a ordem ali, como está representado todas as ordens do sistema de numeração, está em uma outra disposição, tá? Tá fora de ordem. Então, a gente precisa organizar esse ábaco aqui, tá? Porque isso pode dar um resultado equivocado para a gente, tá? Se ele tivesse na disposição usual, qual número a gente teria, né? Aí eu começaria contando aqui, ó. Aqui deveria ser unidade, dezena, centena, tá? Unidade de milhar. Só que não tá, né, pessoal? Então, primeiro a gente vai colocar isso aqui na ordem, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Unidade. Eu vou pôr aqui do lado, ó. Unidade e o algarismo. Qual que é o algarismo aqui das unidades? 1. Perfeito. Já sei que o último algarismo do número vai ser 1. Depois de unidade vem dezena. Qual que vai ser o algarismo? A gente tem que contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai ter lá nas dezenas o algarismo 7. Depois das dezenas vem a centena, tá? Vem a centena que ela está representada aqui, tá? Então, olha como está fora de ordem, né? A gente tem uma fichinha só, né? Então, o algarismo da centena vai ser o 1. Depois da centena, pessoal, ó, ele está mostrando aqui pra gente. A gente vai ter a unidade de milhar, tá? Unidade de milhar. Se a gente for olhar aqui, ó, não tem nenhuma fichinha. A ausência de quantidade, como é que a gente representa? O 0, né?
Então, a gente vai representar com o 0, já que não tem fichinha. Depois, a dezena de milhar, ó, ela está desse lado aqui. Quantas dezenas de milhares eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algarismo, aqui na dezena de milhar, vai ser o 6. E, para finalizar, a centena de milhar, que foi esse que restou aqui. E a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, nessa disposição, o número que está representado ali no ábaco, né, na disposição usual, o número correto seria 460.171. E esse resultado aqui se encontra lá no item D, tá certo? Então, essa questão ela é muito interessante porque a gente precisa ter o conhecimento, né, do sistema de numeração decimal para que a gente coloque tudo em ordem, né, e saiba de fato qual número está sendo representado ali. O Enem, ele gosta de cobrar esse conteúdo, tá? Do sistema de numeração decimal, mas também aqueles sistemas de numeração antigos. Então, na prática que a gente vai fazer a partir de agora, né, na lista de exercícios, vão ter questões seguindo essas duas linhas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora, pratiquem muito e vamos para o módulo 2, tá bom? Até a próxima aula.